Bíblia vai dizer que Deus, ele provou quem? Abraão. Ele provou. Abraão também, ele foi provado. Abraão, ele passou pelo teste da fé. E a gente pode meditar nessa manhã e perguntar: mas qual foi a intenção de Deus provar Abraão? Qual foi a finalidade de Deus ele colocar a prova a Abraão? E eu coloquei aqui a seguinte intenção que Deus ele colocou Abraão à prova, né? Que a primeira intenção, irmãos, de Deus ele colocar Abraão à prova era para formar o caráter de Abraão, né? Era para Abraão ter um caráter formado, né? Caráter são aquelas características de um indivíduo, um cidadão. E Deus ele conhecia Abraão. Deus ele sabia quem era Abraão. Assim como Deus ele me conhece, assim como Deus ele te conhece nessa manhã, e assim como Deus ele sabe do caráter de cada um aqui, da conduta de cada um aqui. E muitas vezes, irmãos, a aprovação, a intenção de Deus para algumas pessoas é justamente isso: é formar o caráter do indivíduo, é de saber que se o indivíduo ele mente, Deus ele quer formar não é para mentir mais. É de saber que se o indivíduo ele não obedece, se a pessoa não obedece a palavra, Deus ele quer formar um caráter de obediência. Se Deus ele sabe que muitas vezes nós não cremos, a pessoa não crê, Deus ele quer que venha, que através da aprovação nós venhamos dar credibilidade na voz dele, na palavra dele, na pessoa dele. A aprovação ele vai nos confrontar. Vai ter áreas da nossa vida que a gente vai ser confrontado. E uma coisa que o ser humano não quer confronto. O ser humano quer ser confrontado pelos seus erros, não. Mas o Senhor ele vai nos confrontar naquilo em que Ele acha que nós precisamos melhorar. O Senhor vai nos confrontar naquilo em que o Senhor ele acha que nós precisamos mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Provação. Vai dizer teu único filho, entrega total. Aí nós vamos aqui para o versículo 8. Né? O versículo 8. A gente percebe na narrativa do texto aqui que Abraão obedece a voz do Senhor. Abraão ele vai em direção ao local em que Deus ele direcionou ele para ir, que é no Monte Moriá. Mas quando nós chegamos no versículo 8, ele diz assim, olha, no versículo 7 ele vai dizer assim, Isaac: então Isaac falou a Abraão, seu pai, disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá. Deus proverá. O ato de Abraão responder a Isaac com a afirmação de que Deus proverá destaca a sua confiança na providência divina, mesmo que as circunstâncias sejam extremas e desafiadoras.